Depois de meses de negociações, a Câmara dos Deputados aprovou o texto que cria um marco civil da internet. A proposta segue para análise do Senado antes de ir à sanção presidencial. A chamada Constituição da Internet prevê os direitos e os deveres de internautas e de empresas que operam no mundo digital. O projeto pretende garantir a privacidade, a liberdade de expressão e a neutralidade da rede. A Câmara dos Deputados votou recentemente o Marco Civil da Internet. Isso tudo porque o Brasil hoje se debruça na busca de uma internet livre como queremos, segura como precisamos, regulamentada como é necessário, mas sem censura prévia, para que não haja retrocesso hoje institucional no país. Para discutir esse assunto, nós convidamos o advogado Renato Opsi-Blum, que é presidente do Conselho de Tecnologia da Informação da FEComércio. Doutor, bem-vindo. Dá para ter tudo isso nesse Marco Civil? Aliás, o senhor acha que o Marco Civil era necessário, levando-se em conta a novidade que é a internet ainda na legislação, mas tudo que já se tem de leis no país? Olha, Piotr, o que se fala mais hoje é aquela questão da inflação legislativa, ou seja, muitas leis e pouco efeito. Infelizmente, o Marco Civil se enquadra nessa questão. Então, do ponto de vista técnico, o Marco Civil não era necessário. 99% do que está no Marco Civil hoje, nós já temos em leis esparsas. Então está no Código Civil, Código Penal, na Constituição Federal, leis especiais e daí por diante. O Marco Civil começou de um jeito, virou de outro jeito e terminou de um terceiro jeito. Isso do ponto de vista didático é péssimo, até porque muitos elementos técnicos complexos constam do Marco Civil. Novas definições, novos serviços, está escrito lá, aplicações de internet, logs de conexão, registros de acesso, são coisas novas que dificultam a compreensão, não só da população, mas isso exige também uma especialização por parte do Congresso, por parte do Judiciário, do Ministério Público, dos advogados e daí por diante. Então existe uma complexidade natural que poderia ter sido evitada, mas já que venha da melhor forma. Mas respondendo objetivamente à tua questão, não era necessário ter um Marco Civil. Mas e aquele argumento que sempre foi muito usado, desde o aparecimento da internet, mas sobretudo desde o aparecimento de excessos praticados na internet, ou sobretudo crimes, o que é muito mais sério, de que a legislação existente não era específica e, portanto, haveria uma má compreensão ou até uma impossibilidade de compreensão pelo Poder Judiciário para punir? Nesse ponto, a resposta é afirmativa. Existem alguns crimes que não existiam, o Congresso vem trabalhando nisso e trazendo alguns novos crimes, por exemplo, a Lei 12737, conhecida como Carolina Dickmann, ela enquadrou o crime de invasão de dispositivos informáticos. A invasão de privacidade via dispositivo informático, Sim. que também não é o ideal, mas enfim, a gente pode até aprofundar isso talvez numa outra conversa, mas o que nós precisamos fazer? É trazer essas novas condutas para ter uma penalidade para evitar essa conduta. A gente chama de caráter inibidor na norma. O Marco Civil ele é civil, ele é genérico, né? Ele trouxe ou reaqueceu alguns princípios já existentes na nossa legislação. Claro. E em alguns pontos, se a gente for tratar do assunto da investigação, ou mesmo da impunidade, ou das possibilidades de você identificar e responsabilizar alguém, houve um certo retrocesso. Então, como é que funciona hoje? Pela jurisprudência. A jurisprudência hoje que cobriu uma lacuna pela falta de uma legislação específica de guarda de registros, que está no Marco Civil agora, mas não precisava, porque a jurisprudência já cobriu isso. Mas aí tem uma questão de prazo também, a questão dos 3 anos, como entende o STJ. Hoje, né? 6 meses, o STJ, a jurisprudência, falava em 3 anos. Isso. Aliás, o Comitê de Gestor da Internet recomendava e recomenda até hoje 3 anos. O prazo prescricional de uma ação civil de responsabilização para uma pessoa é de 3 anos. O Marco Civil veio e colocou isso para 6 meses. Isso é ruim. Esse é o tipo de correção que pode acontecer no Senado, porque a votação da Câmara vai para o Senado agora o resultado. O Senado pode vir e adequar isso, colocar 3 anos novamente. E tem um detalhe, nessa questão da guarda dos registros, nos registros de aplicação, os antigos provedores de conteúdo, quem está hospedando, nesse ponto, o Marco Civil excepcionou uma figura, aliás, 2 figuras. Pessoa física que explore um serviço de conteúdo não tem que guardar. Pessoa jurídica que não tem atividade econômica
também não tem que guardar. E aí eu pergunto, o criminoso vai usar qual serviço? O de que tem atividade econômica e tem que guardar ou do que não tem que guardar porque ele não seja identificado? Mas isso é uma incongruência, né? Clara. Clara? Porque a exploração pode ocorrer por pessoa física ou pessoa jurídica. Isso de plano, né, fere o princípio da isonomia, princípio constitucional. Eu até tenho dito, o Marco Civil ser aprovado dessa forma e sancionado dessa forma, alguns dispositivos vão sofrer discussões sobre a sua inconstitucionalidade. Esse é um deles, a questão da guarda de logs ter sido condicionada a só uma figura e não a todos que oferecerem hospedagem. No caso das aplicações, né? Uma outra questão, remoção de conteúdo. Como é que a gente faz hoje para remover um conteúdo o mais rápido possível? Nós avisamos esses provedores, essas aplicações, olha, fulano, tem um sujeito que colocou um conteúdo ilegal aí na tua plataforma. Os próprios provedores, inclusive, têm canais para isso. Tem Se canais? você considerar algo ofensivo. Exato. E às vezes funciona, às vezes não funciona. Sim. Então a gente avisa, se ele retirar no menor tempo possível, há uma isenção de responsabilidade. Se o provedor vem e diz, não, eu não acho que isso seja ilegal, ele não retira, ele pode ser corresponsabilizado no futuro processo. Aí o juiz vai decidir. O que o Marco Civil fez? Excepcionou novamente. Remoção de conteúdo extrajudicial, ou seja, nos canais, só será obrigatória para casos ou questões envolvendo nudez. Mas e as outras questões que podem ser até mais importantes e mais delicadas? Por exemplo, vazamento de informações, ameaças, dentre outras. Esses a pessoa vai ter que obrigatoriamente ir ao judiciário, esperar uma ordem judicial e daqui 1, 2 dias vai obter a ordem de remoção. Na internet, 1, 2 dias já acabou, já está disseminado, né? E aí novamente a gente discute e questiona. Será que não há um desequilíbrio? Se houver um desequilíbrio, pode haver aí um contraponto ao princípio da isonomia, ao princípio da dignidade humana, que é o artigo 1º da nossa Constituição. Aliás, inspirador, né? O mote principal do Marco Civil foi esse, dignidade e privacidade da pessoa humana. E aí está ao contrário? Por que está diferente? Por que houve essa exceção? Desconhecimento ou alguma outra questão? Enfim, fica essa crítica. Mas quando se fala de material que, obviamente, o atingido considera-se muito atingido, mas quem publicou não via dessa maneira, eu não estou evidentemente falando aqui de nudez ou de casos notoriamente ofensivos. Há sempre uma discussão, por isso que existe a justiça. Em boa parte dos casos, eu vou me ater agora, por exemplo, ao trabalho da imprensa, em que a fonte citada se sente ofendida e o jornalista diz que não é liberdade de expressão dele. Isso vai para a justiça e às vezes o que o ofendido reclamou não é concedido em nada pelo juiz que disse que não era liberdade de expressão. Como é que eu vou mediar isso em tão curto espaço de tempo, sempre que nós não temos essa experiência? O juiz leva muito tempo para analisar se aquilo é ofensivo ou não. Mas eu tenho a rapidez da internet, o senhor acabou de citar. Eu não corro o risco de ter censura prévia também, em algum momento? Eu tenho excessos hoje, ninguém nega que há excessos hoje na internet. Mas trocar o excesso pela censura prévia, eu só estou trocando dois extremos e não estou buscando consenso, não estou buscando um meio termo razoável. Onde é que eu estou nesse risco aí? É uma experimentação? É tentativa e erro? Então vamos lá, vou colocar 2 pontos aqui. O jornal, a imprensa, pelo menos a imprensa tradicional, né, clássica, quando há alguma publicação que possa ter ofendido a honra de alguém, então uma eventual calúnia, injúria, difamação, a vítima terá quem processar. Vai poder processar um jornal, uma revista e vai poder, se o juiz, se o judiciário entender cabível, ter uma indenização. Na internet a coisa muda. A regra é quase que você nunca vai conseguir ganhar um processo, aliás, ganhar não, conseguir ter o efeito prático de um processo que provavelmente ele vai ganhar, porque a pessoa não tem patrimônio nenhum. Ela simplesmente resolveu provocar uma cadeia de difamação, isso é muito fácil de ser feito hoje na internet, destrói a vida de uma pessoa física. Um viral ofensivo, né? Você processa o sujeito, se você conseguir os logs e identificar essa pessoa, ganha lá 1, 2 milhões, só que o sujeito não tem bens. Como é que fica a vítima? Então, por isso que uma das soluções, e aí voltando à questão em si, é a retirada do conteúdo no menor tempo possível, em função dessa dificuldade da vítima em ter a reparação. Agora, como é que você consegue isso? Indo extrajudicialmente, não esperando, porque por mais rápido que seja o judiciário nessas questões, estamos falando de 1 em 2 dias. Sim. O que pode provocar ou dificultar ou impedir o exercício do direito. Então só sobra outra alternativa, que é pedir para o provedor remover naquele momento, naquela hora. E esse provedor, que hoje chama aplicação, é a única pessoa, Piotr, que tem a capacidade de ligar ou desligar esse botão. Coloca ou tira. Mudou a realidade. Esse é o ponto. Claro. Essa pessoa é nova, né? O serviço de aplicações é um ente novo.
E ele tem que ter essa responsabilidade de correr o risco. Então, se há dúvida e ele quer correr o risco, eu não quero retirar o conteúdo para não ter censura prévia, é o risco do negócio, não pode ser o risco da vítima. Até porque se aquilo continua no ar e se prolifera, nós vamos ter milhões, né, de links, de conteúdos replicados e se no final o judiciário entender que a vítima tinha razão, como é que ela vai tirar tudo isso? Deixa eu entrar num assunto, o senhor falou sobre a questão, sobretudo, da pessoa jurídica que vai estar regulamentada. E esse marco civil aprovado na Câmara, pelo menos, já disse isso aí, mas não na pessoa física. O grande problema na internet é que todo mundo tem acesso. Eu me lembro quando eu comecei como jornalista, tinha uma discussão na faculdade de acesso aos meios de comunicação. Hoje basta um blog e você tem um meio de comunicação. Um blog, normalmente, independente, é de uma pessoa física. Ele está em algum momento atestado nesse marco regulatório, se ele cometer excessos? Não, essa responsabilidade não foi tratada. Ah, não? Porque o blog, o que ele é? O blog ele não é um serviço de hospedagem, ele é um site. Isso. Então, aquele conteúdo que pode ser criado pelo blogueiro ou por uma pessoa que esteja comentando, tem reflexões distintas. Uhum. O que o blogueiro colocar, se aquilo for ilegal, ele automaticamente vai ser responsabilizado, se for possível identificar. Sim. A pessoa que está comentando, se o comentário for ofensivo, nós vamos aplicar a mesma interpretação que a jurisprudência tem hoje, porém o Marco Civil pode flexibilizar. Eu vou ao gestor da plataforma, nesse caso blogueiro. Né? Blogueiro, tem um sujeito ali que fez um conteúdo difamatório, isso é ilícito, isso é ilegal. Mas quem está hospedando o blog, é isso? Não, porque se eu quiser retirar o material que está ofensivo... o gestor do blog, sim, né? Claro. Depois a gente vai na plataforma que está hospedando, ou na plataforma que está com o conteúdo. Blogueiro, tem um sujeito que está comentando um conteúdo seu, ou que colocou um outro conteúdo qualquer, que é ofensivo, que é ilegal. Retire essa pessoa, ou retire esse conteúdo, aliás. Retire Você está falando do comentário do post dele, é isso? Do comentário, né? Porque são duas situações. Claro. Eu posso ter a ilegalidade, né, no assunto criado pelo blogueiro e a ilegalidade nos comentários feitos pelos usuários, né, que estão ali, né, comentando. Que hoje é absolutamente livre. Hoje é livre e continua livre. Agora, se houver um excesso, ou seja, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, primeiro, aquele que fez esse comentário excessivo vai ser responsabilizado, se naturalmente identificado. Segundo, o gestor, ou seja, o blogueiro do espaço, né, do site, o blog é um site, ele podia ser responsabilizado na medida em que você, avisando, ele tomasse as providências necessárias. O Marco Civil, naquela exclusão extrajudicial, ele pode dar margem a uma discussão dizendo, não, o blogueiro está isento dessa responsabilidade, a não ser que o juiz venha e mande retirar. A gente cai naquela questão do tempo. Tá. Pessoalmente, novamente, eu acho que essa questão é inconstitucional, então eu acho que o blogueiro, tendo ciência, sendo avisado que um usuário seu fez um comentário ilegal, ele tem que agir e tomar alguma providência, senão ele corre o risco de ser corresponsabilizado por isso. Como é que eu comunico alguém, um blogueiro nesse mundo cibernético rápido hoje? É uma comunicação judicial convencional? Não, se você não tiver um canal específico, né, um e-mail dele ou qualquer outra questão, você não vai ter como comunicar. Isso. Aí você vai ter que ir para a segunda fase, que é comunicar aquele que está dando condições de hospedagem daquele conteúdo. A gente vai para aquela discussão, né, da aplicação, do serviço de aplicação. Tá. Então você tem hoje, por exemplo, o WordPress, né, que é uma plataforma para blogs. Sim. Então você vai no WordPress e avisa o WordPress no canal dele, ou manda uma notificação extrajudicial, uma carta, etc., avisando que aquele conteúdo ilegal foi colocado. Doutor, deixa eu entrar num assunto que, imagina, evidentemente, as autoridades brasileiras vão ter acesso a esses hospedeiros todos ou empresas de internet. Mas elas não são figuras físicas, elas não têm uma empresa, um endereço muito claro, na rua Y, no bairro Z e tudo mais. Se você é um usuário daquilo, você só tem normalmente a comunicação via internet. E normalmente é muito difícil. Não é fácil para um cidadão conseguir falar com um provedor porque ele deixou de prestar um serviço que estava no contrato, ou que ele prometeu, mesmo que seja um serviço gratuito e não está cumprindo, uma vez se está num contrato, mesmo que seja gratuito, ele está prometendo fazer uma coisa e não fez. Isso vai ficar mais acessível, a legislação contempla o usuário consumidor do serviço de internet, que ele pode conversar com o provedor dele o mais rápido possível, porque eu fico imaginando a seguinte situação. Eu tenho um blog, alguém fez um comentário que está ofendendo alguém, sou comunicado disso, eu quero retirar
e tem um problema na plataforma. Coisa muito comum de acontecer. Eu não consigo. Mas eu digo assim, mas eu não estou conseguindo retirar, porque é um problema técnico de uma ordem que eu não consigo chegar. E não tenho acesso tão fácil como deveria ser com o hospedeiro disso, a empresa que dá hospedagem para o meu blog, que poderia excluir. Eu, em algum momento, estou levando muito mais tempo para cumprir uma determinação judicial, ou que eu mesmo concorde com o reclamante. E aí? Como é que eu faço? Bom, a primeira questão que é bem interessante, havendo a documentação disso tudo, do esforço, né, daquela pessoa que está recebendo essa informação e tem tal contato com aquele que está provendo a plataforma técnica, havendo documentação disso e a evidenciação disso tudo, ele vai afastar qualquer responsabilidade que porventura ele tenha. Então, cessa a sua responsabilidade, está fazendo o que pode fazer, pode ser feito. Claro. Estou partindo dessa resposta de trás para frente, porque pela legislação existente, um pequeno reforço do Marco Civil, mas a legislação existente hoje é mais Código do Consumidor, a obrigação hoje, quando se presta um serviço na internet, de se ter um canal do recebimento imediato de qualquer tipo de comunicação e com um aviso de recebimento. E a resposta tem que ser dada ao consumidor em 5 dias. Então, se não existe esse serviço está sendo feito, está sendo executado ou prestado em desacordo com a legislação. E aí, naturalmente, as pessoas ofendidas podem recorrer ao judiciário. O próprio Ministério Público pode até entrar com uma ação civil pública procurando corrigir essa distorção. É assim que funciona. Deixa eu só entrar no texto que foi aprovado na Câmara. Eu vou conversar com o senhor depois sobre a posição do Congresso Nacional, mas a neutralidade da rede foi um dos assuntos mais comentados. Mais sensíveis. Até porque hoje, no projeto original, o Executivo teria todo o direito de fazer a regulamentação do que ele considerava neutralidade da rede. Continua tendo. Continua tendo, mas hoje eu tenho... evidentemente que ele tem que se reportar à Anatel, em algum momento tem que levar em conta o que pensa a Anatel e o Comitê Gestor da Internet. Isso é insuficiente para garantir a isonomia tanto da sociedade quanto do Poder Executivo e do Poder Legislativo em ver se há excessos ou exageros do Poder Executivo? Diria que isso é um reforço, uma segurança a mais, né? Porque a regulamentação da neutralidade ela tem que ser restrita ao artigo 9º. Se não me engano, artigo 9º, né? Mudou tanto que eu nem me lembro mais. Acho que é artigo 9º. Até porque teve exclusão de alguns artigos, né? Então, e muda toda hora, enfim. Ela tem que estar centrada no artigo que trata da neutralidade, que fala na impossibilidade de você degradar tráfego, etc., a não ser com algumas exceções, inclusive questões técnicas. Então, essa regulamentação ela não pode ser mais abrangente que o próprio dispositivo. Claro. Além disso, há o reforço de 2 órgãos técnicos, pelo menos a Anatel, que é bem técnica, e o CGI, que vão opinar nessa regulamentação que será feita futuramente. Se houver uma extrapolação nessa regulamentação, isso vai ser naturalmente questionado e o judiciário vai consertar isso. O que tem se discutido é o seguinte, porque existe muita confusão nessa questão da neutralidade. O que é neutralidade de rede? Qual foi o princípio? O que se quer proteger? Se quer garantir, acima de tudo, o acesso de qualquer pessoa a qualquer site, a qualquer serviço, a qualquer aplicação. Então, esse é o parâmetro principal. Você não pode proibir a pessoa de acessar o que ela quer acessar. Mas eu quero acessar mais rápido ou menos rápido? Isso vai depender da banda que você vai ter. Se você paga mais, você vai ter uma banda maior, você vai chegar lá mais rápido, vai carregar o site mais rápido. Isso está garantido e é um modelo comercial já previsto. O país é capitalista, não poderia ser de outra forma. Isso está garantido. O que não se tratou no Marco Civil, aqui abrindo um parênteses, mas nós deveríamos ter tratado, esse seria um exemplo de legislação que nós não temos, não é neutralidade de acesso ou de conexão. Até porque isso, no meu entendimento, já está previsto na Lei Geral de Telecomunicações. Mas sim, deveríamos ter previsto e discutido a neutralidade de conteúdo. Muito importante isso, porque qual que é o nosso hábito hoje? Hoje a gente não vai no digital www, endereço que nós queremos ir, né? o URL que nós queremos acessar, o site que nós queremos acessar. Nós buscamos hoje os serviços, né? os buscadores. E ali a gente digita um termo e aparece uma série de coisas para nós. Claro. Nem sempre aquilo que a gente quer aparece em primeiro lugar e nem sempre o que aparece em primeiro lugar é o conteúdo neutro, é o conteúdo verdadeiro. É nesse ponto que eu chamo a atenção para essa questão. Porque existem inúmeras situações em que nós estamos sendo levados a acreditar em situações que não são reais. E raramente nós passamos da primeira para a segunda página do buscador. Essa é a neutralidade de conteúdo. Por que eu toquei nesse ponto?
quando você mencionou a questão da censura, que é muito relevante. Porque hoje é muito fácil você usar aplicativos, softwares, programas de computador e fazer uma progressão muito grande de conteúdos falsos, mas que parecem verdadeiros, e fazer com que esses conteúdos sejam indexados pelos serviços de busca e fazer com que esses conteúdos apareçam em primeiro lugar, ou seja, nós temos uma notícia falsa que parece verdadeira aparecendo em primeiro lugar, induzindo a reflexão de pessoas, um destaque artificial, formando construído. a opinião de pessoas, sem chance, sem condições da pessoa que está sendo vítima dessa situação de conseguir reverter isso. Ela pode até ter, entre aspas, um mínimo de resposta que vai aparecer na 10ª página que ninguém vai ler. E aí que a gente fala dessa censura indireta, junto com uma dificuldade da pessoa exercer o direito de resposta, ou seja, há um desequilíbrio, há um autoritarismo indireto por técnicas de software. Olha que situação delicada que o Marco Civil não tratou. Tratou de acesso, mas não tratou de conteúdo. Onde é que eu mexo isso? Qual seria a proposta que deveria ser analisada pelo Senado agora, que provavelmente vai mexer nisso, para que contemple essa questão do conteúdo tão relevante que não passou pelo primeiro crivo da Câmara? Se o Senado incluir essa nova questão, provavelmente esse projeto, se aprovado pelo Senado, esse novo ponto, vai ter que voltar para a Câmara. Volta para a Câmara. Mas ele poderia incorporar, nesse mesmo artigo 9º, mecanismos técnicos, pode ser até pela regulamentação, aproveitando a própria regulamentação, para que exista essa neutralidade, ou, ainda que isso não seja possível, ou seja muito difícil tecnicamente, que nós, internautas, né, sejamos avisados de que aquele conteúdo é um conteúdo que pode estar sendo direcionado. Pode não ser um conteúdo que represente a real percepção daquela notícia, daquele post, etc. Isso existe a título de equiparação hoje no link patrocinado. Quando há um anúncio pago, né, uma propaganda ali paga, vem e tal. Agora, quando há utilização de mecanismos que vão contra os termos de uso dos principais buscadores, desses robôs, né, desses programas, isso nós não recebemos essa informação. Tá, mas como é que eu qualifico por exemplo, vou até aproveitar, por exemplo, só uma notícia agora, você busca lá o nome da nossa presidente lá, e não aparece, as primeiras referências não são relacionadas a ela, é um termo pejorativo. E se você acessa aquele conteúdo, não tem nada a ver com aquele termo pejorativo. Então existe aí alguma coisa errada, né? Alguma coisa que não está funcionando bem. Como é que eu regulamento algo assim? Como é que eu proponho algo que permita a internet continue livre, como nós nos acostumamos a tê-la, mas contendo esses excessos, ou procurando conter os excessos? Porque se eu buscar, mesmo que seja, dividir o que é publicidade e o que é jornalismo, o que é informação, não é tão difícil assim, mesmo para o robô. Mas dividir o que é uma informação séria do que não é uma informação séria depende do ponto de vista do internauta. Um blog, embora tenha menos estrutura, possa ter uma informação menos dirigida do que, de repente, um veículo tradicional de informação. Que normalmente a lógica é o contrário. O veículo tradicional de informação tem muito mais seriedade, tem uma história a zelar e, portanto, em tese, procuraria uma informação mais correta. Ou seja, se eu colocar uma informação sobre o Marco Civil da internet, os sites todos sérios dos principais veículos de informação seriam, em tese, viriam em primeiro, preterindo os blogs ou qualquer outra coisa. Como é que eu faço essa diferenciação entre uma coisa e outra? Aí não dá para fazer com relação à análise de conteúdo. Isso não dá, isso é impossível de ser feito. Agora, existem ferramentas, né, programas que conseguem identificar quando aquele conteúdo ele foi produzido ou foi disseminado artificialmente. São técnicas específicas, né, que você usa a partir de programas específicos, meta tags, comandos e daí por diante. Até porque é interesse isso também por parte dos provedores de conteúdo, de buscadores, em terem esse filtro. E levar o que é melhor para quem está buscando informação. Levar o que é melhor, não necessariamente aquilo que leva um clamor ou que gera mais atenção, etc. Levar a informação neutra, o que as pessoas estão se expressando e não os robôs estão se expressando. Né? Claro. Então seria a obrigatoriedade da implementação desses programas, desses mecanismos técnicos, eu não vou dizer filtragem, mas mecanismos técnicos visando equilibrar ou afastar a utilização desses outros mecanismos que burlam essa neutralidade. Alguma coisa nesse sentido.
O tema é complexo, o assunto é complexo. O senhor vê hoje o Congresso brasileiro preparado, os parlamentares brasileiros preparados para discutirem esse assunto com toda a extensão que ele tem? Piotr, esse é um desafio para o mundo, né? O mundo hoje está sofrendo com essa questão, a tecnologia ela vem muito rápido, às vezes não dá tempo da sociedade se acostumar e absorver tudo isso, basta que a gente faça um exercício simples, né? Os termos de uso. Então, quem é que lê termo de uso hoje? A gente clica OK para instalar mais rápido ou para usar aquele serviço mais rápido. Não deveríamos fazer isso, mas nós fazemos. O Marco Civil tenta dar um reforço nisso, dizendo que você só pode usar uma informação de uma pessoa com consentimento dela, mas nós já damos esse consentimento. Claro. Não lê, mas já damos. O ideal seria que nós tivéssemos a informação de forma mais simples, mais clara e mais objetiva. Mas por que eu estou falando isso? Dentro da sua questão da especialização, qual é o cenário mais adequado? O que nós teríamos hoje que ter um foco específico? Em ter setores especializados, focados em tecnologia, para ficar mais fácil a compreensão, a adoção de protocolos e procedimentos técnicos e as iniciativas legais ficarem mais adequadas e claras. Então, Congresso mais especializado, nós não temos isso hoje. Judiciário mais especializado, da mesma forma, Ministério Público, Polícia, advogados e daí por diante. Até porque hoje existe um entrelaçamento obrigatório da parte técnica com a parte legal. Mas às vezes o que nós vemos é o contrário, é uma separação. Há uma compreensão legal, mas uma falta de compreensão da técnica. Há uma compreensão da técnica, mas não se compreende a parte legal. E aí esse é o caminho para a desgraça, esse é o caminho para você fazer algo que não vai ter efeito ou que vai ter algum efeito catastrófico, né? Apesar da discussão ter começado e, evidentemente, ela passou pela Câmara, passou pela primeira fase e vai para o Senado agora, dá para ter tudo isso que eu disse no começo, uma internet livre, segura, regulamentada e sem censura prévia? Bom, isso em tese, né, já existe hoje. Aliás, há um fluxo extremamente livre. É tão livre até que nós questionamos aqui se essa liberdade excessiva não gera uma distorção, né, através do uso de robôs e programas, etc. Então, a internet livre, ela sempre vai existir, até porque você não tem como controlar. Você tem como... tem algumas situações em que você consegue melhorar, né, uma distribuição de conteúdo, mas você não tem como impedir o acesso. Vamos bloquear, então, toda a linha de IPs brasileiros? Você usa programas que você começa a usar IPs de outros países. Então, ela sempre vai ser livre. O que falta hoje é ter percepção de que a internet hoje é para todos. Todos dependemos, todos acreditamos, todos nós sofremos e todos nós temos prazeres com a internet. Já que esse uso ele é tão intenso, nós temos que fazer como é no mundo físico. Aliás, urgentemente, até mais do que mundo físico, temos que ter segurança, credibilidade, temos que afastar a impunidade, né, para que nós tenhamos o quê? A credibilidade. A sensação de terra de ninguém da internet. Privacidade. Tentar eliminar ou diminuir a sensação de faroeste ou de terra de ninguém. Isso. E fazer com que liberdade e privacidade coexistam, até porque uma é irmã da outra. Uma não vive sem a outra. E para isso, como é que funciona? O que nós temos que fazer? Então, reforçar esses princípios constitucionais, trazer novas condutas e trazer o efeito prático. Então, muito se diz, por exemplo, olha, eu não quero responsabilizar o provedor de conteúdo da aplicação, o sujeito está só hospedando. Quem tem que pagar é o sujeito que fez aquele post. Está todo mundo de acordo, mas eu preciso saber ou ter condições para saber, para investigar, para chegar naquela pessoa e saber se aquela pessoa tem como reparar o prejuízo da vítima. Porque comentarista de notícia hoje, que o sujeito vai lá e escreve um comentário, em qualquer que seja a notícia, em qualquer site oficial importante, aquilo hoje, isso dá sensação de terra de ninguém. Virou uma terra de ninguém, praticamente, sim. Porque você vê de tudo, você vê elogio, você vê uma crítica, você vê um xingamento, você vê uma ameaça. O filósofo Roberto Romano chama isso de rede de ódio que se tem hoje na internet, porque as pessoas disseminam qualquer coisa, independentemente se é o assunto da notícia tratada, o que a coisa está tão livre. Até porque, Piotr, muitos desses comentários, às vezes, eles não têm nada a ver com a notícia, porque eles usam a estrutura técnica dos provedores de busca, dos serviços de busca, para fazer aquilo gerar mais conteúdo e mais indexação. Então, por isso que às vezes aparece um comentário nada a ver, porque aquele comentário tem um propósito específico para aparecer nas primeiras posições. E nisso o Marco Civil é um avanço? Não. Não é? Não está sendo um avanço. Não tratou desse assunto. Porque isso é das coisas que as pessoas mais reclamam da internet. Não é a diferença entre liberdade,
que todo mundo quer, evitando a libertinagem, que é o que as pessoas não querem. Pelo Qualquer pessoa de contrário. bom senso não quer esse excesso da internet. Pelo contrário, até tenho dito, quando há a exceção da guarda de logs para as pessoas físicas e para as jurídicas sem atividade econômica, ou seja, se alguém praticar um crime, um ilícito nessas plataformas, eu corro o risco de não ter como identificar, isso pode ser um estímulo indireto à criminalidade, a esse tipo de conteúdo. Claro. Quando há uma dificuldade... É onde o criminoso vai procurar. Exato. E quando há uma dificuldade em remover um conteúdo, o sujeito tem que ir lá no fórum, falar com o juiz, etc. Isso vai desestimular também a busca pela justiça, vai estimular diretamente esse mundo sem leis. Nesses dois pontos houve um retrocesso, infelizmente. Dr. Renato Opsi-Blum, advogado, presidente do Conselho de Tecnologia da Informação da FEComércio, muito obrigado pela entrevista. Prazer, Piotr. Estamos à disposição sempre aí, procurando lutar sempre por um desenvolvimento sadio da legislação. Até uma próxima, porque a discussão vai para o Senado ainda, né? Avante. Avante. Muito obrigado. Hein? De nada.